imaginar a seguinte situação: você está sentada de manhã tomando café com seu filho de 6 anos e ele te pergunta assim na lata: mãe, o que é sexo? E aí, o que você sente? Mais do que o que você responde, o que você sente? Meu nome é Raíssa Volker, eu sou psicóloga junguiana, especialista em desenvolvimento infantil. Eu queria falar hoje sobre um pequeno aspecto que a gente costuma deixar de lado quando a gente pensa como a gente informa e forma os nossos filhos com relação à sexualidade e ao sexo. Esse tema ele é extremamente complexo, são vários fatores que afetam a formação da sexualidade de uma criança. Mas como todos os assuntos que a gente conversa aqui, a formação da sexualidade ela tem muito a ver com o que a criança vê em casa. Não necessariamente ela vê a relação sexual acontecendo. De preferência, isso é uma coisa que não deve acontecer. O que ancora a noção de sexualidade, sexo é algo que acontece entre dois adultos. E o adulto referência são os pais ou as pessoas que exercem a função paterna e materna na vida daquela criança. A forma como as pessoas de referência vivenciam seus vínculos amorosos diante dos olhos das crianças é um aspecto muito importante para formar os valores e a atitude da criança diante da sexualidade e da própria sexualidade e do sexo. O Reine Ginot é um professor autor de livros incríveis, eu admiro muito o trabalho dele, e ele fala que sobre sexo a criança precisa de informação e de valores. A informação a criança pode ter em várias fontes, na escola, na igreja, na casa dos amigos, informação de qualidades variadas. E hoje eu queria falar sobre essa questão dos valores. E como todos os valores, em todos os aspectos, a fonte por excelência de formação dos valores de uma criança é a casa. São os pais, são os adultos de referência. Eu perguntaria como você vivencia, você mãe, você pai, como você vivencia esses vínculos amorosos? Como ele acontece dentro de casa? Os vínculos acontecem com respeito, com afeto, com toque, com carinho, com abraço? Qual o tom de voz com que as pessoas lidam com os problemas? Como é que esses vínculos são vividos? Eles são vivenciados? Como que os altos e baixos são atravessados? Altos e baixos existem. A gente pode ensinar, inclusive a gente pode e deve ensinar os nossos filhos, através da nossa própria atitude, que os altos e baixos eles existem e tudo é curável. A gente pode curar e cuidar. Uma vez eu me lembro que a minha filha mais velha, lá para os seus 8, 9 anos, ela me falou assim, bem na lata mesmo: mãe, eu não vou querer me casar nunca. E não interessa muito para onde foi essa conversa, porque essa fala dela já foi suficiente para mim. Quando ela me falou isso, dentro de mim eu senti muita gratidão, ainda que tenha doído. Assim, não o fato dela se casar ou não, isso não é uma preferência que vem de mim. Eu aceito as escolhas dela, sejam elas quais forem. Mas quando ela, com 8 anos, que é óbvio que ela não teria condição nenhuma de decidir se vai querer casar ou não, talvez a gente não tenha nunca esse poder dessa decisão, porque a gente está sempre em movimento, sempre em transição. Mas quando ela me diz isso, ela me apontou para o fato de que naquele momento eu estava prolongando excessivamente um período difícil que eu estava com meu companheiro dentro de casa, deixando a inércia tomar conta. Eu não estava trabalhando arduamente para que aquele período difícil tomasse um outro rumo, para que as coisas melhorassem. Eu estava transmitindo para ela aquela informação de que o casamento era aquilo, de que a relação a dois era aquilo. O valor, a forma como o sexo é o vínculo. O sexo, ele acontece no vínculo amoroso, não necessariamente. Como eu disse, a valorização da própria sexualidade e do vínculo sexual que a criança vai desenvolver com o tempo, ela também é afetada pelo que ela presencia dentro de casa com os adultos de referência. Então, talvez, quando a gente engasga com café, a gente tem realmente que ter uma conversa sobre como falar, o que falar em termos de informação, em qual momento da vida, do desenvolvimento da criança. Mas é sempre importante lembrar, de novo, aquilo que a gente sempre volta, né? Como que nós vivenciamos as nossas questões diante dos olhos das crianças e o que a gente ensina a elas, né? Sobre os valores e sobre como acontece esse vínculo entre homem e mulher ou entre adultos, né? Então o convite é: mais do que engasgar com café diante de uma pergunta dessa, desfrute dos seus vínculos amorosos da forma mais respeitosa, gostosa, amorosa, forte, presente que você puder. Ser feliz, amar e desfrutar de um relacionamento é o maior presente e a maior
ensinamento que você pode transmitir para o seu filho.